Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria nesse sábado, dia 28 de abril, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Gente, muita luz e muita paz aí para o seu coração, envolvendo sua vida. Estamos mais muito felizes, graças a Deus. Você sabe, a gente está aqui em Salvador. Ontem foi dia de uma série de atividades lindas na Mansão do Caminho, né? Lá nesse trabalho lindo do Divaldo. Começamos a gravar as pílulas para a TV Redenção, que vai ao ar a TV a partir do dia 6, vai ser lançada, né? Na web. E eu tenho certeza que vai ajudar a mudar muito o patamar de divulgação do Evangelho, ainda mais com a proposta, né, que a TV Redenção tem de atingir os corações humanos, totalmente ligada à proposta da pílula. Então, essa parceria nossa, para nós, nos enriqueceu muito, mas em breve eu falo dela. E ontem à noite nós fomos ao Hospital Espiritual. Ah, gente, localizado na cidade de Lauro de Freitas. Que presente! Se você é da região de Salvador, de Lauro de Freitas, da Grande Salvador, vá ao Hospital Espiritual. Conheça esse trabalho magnífico de tratamento espiritual que eles fazem, que cura as almas e os corpos muitas vezes também. Uma bênção. A vocês que nos acolheram com tanto carinho. Carinho é bom, né? Carinho nosso, muito obrigado. Mas, meus amigos, o que fazer na hora que de repente a gente acha que alguma injustiça está acontecendo conosco? Você já deve ter notado que muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações que a gente se considera injustiçado, não é assim? Às vezes a gente se olha e fala: Meu Deus, por que que isso está acontecendo justamente comigo? E não são poucos os momentos assim. De repente você faz tudo certinho, de uma hora para outra, batem no seu carro. De repente você faz tudo certinho, de uma hora para outra, acontece um problema, prejudica você, sua casa, sua moradia. Isso falando de prejuízos materiais, né? Às vezes, de uma hora para outra, do nada, aparece uma pessoa e começa talvez a falar mal de você, denigra sua imagem. Quer dizer, quantas vezes na vida nós, por vezes, nos sentimos injustiçados? E em casos graves? Vamos falar de casos mais graves? Pessoas, gente, que por confusão da justiça acabam prendendo outros seres humanos, condenando-os à prisão perpétua, por exemplo, como acontece em alguns países, para se descobrir 5, 10, 15, 20, 30 anos depois, como aconteceu agora nos Estados Unidos, que a pessoa presa, ela foi presa injustamente. Então, quando a gente olha para tudo isso com aquele olhar típico humano, qual que é a sensação que a gente tem? Deus não existe. Porque se ele permite essa injustiça, então não existe lei divina, não existe nada. Porque esse é o argumento que muitas pessoas usam quando elas não entendem o processo reencarnatório, não entendem as leis da imortalidade e definitivamente não entendem o que a vida quer nos dizer. Vamos por partes? Primeira coisa que é sempre bom lembrar: nada acontece por acaso. O universo, gente, está a todos os momentos conversando conosco. No universo, ele devolve para nós a vibração que a gente emite para ele. O problema é que às vezes a gente não tem consciência do tipo de vibração que a gente vem emitindo, né? Não só nessa existência, como na anterior. Então, acredite você ou não, porque as leis divinas não precisam que a gente acredite nelas para que elas funcionem. Elas vão continuar funcionando do mesmo jeito, é ou não é? Você pode não entender nada da lei da gravitação universal, mas ela vai continuar existindo, não é assim? Você pode não entender nada da eletricidade, mas se você enfiar o dedo na tomada, você toma choque. Então, a lei divina não precisa que eu e você acreditemos nela. Ela vai continuar existindo e influenciando as nossas vidas. E a lei divina central de justiça nos fala que nada acontece por acaso. Então, de alguma forma, se algo te acontecer que você se sinta injustiçado, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é: o que essa situação quer me ensinar? Ao invés da gente perguntar, né, por que comigo, com revolta e com raiva, vamos nos perguntar: o que eu posso aprender com todo esse processo? Talvez na hora que a gente está triste e chateado, a gente não tenha sensibilidade e maturidade para compreender. Então deixa passar. É sério, faz uma meditação serena. Talvez passe um dia, dois, se acalma. Entende? Na hora que você se acalmar, faça uma oração, duas. Você vai perceber que ao elevar um pouco a sua vibração, confiando em Deus, porque Deus nunca nos abandona, você vai sentir que, gente, não tem jeito. As intuições vêm, né? Vão nos mostrando o caminho a seguir. Vai falando: Ricardo, você tem que aprender isso. Ricardo, essa situação para você aprender. Talvez a gente não se recorde da causa que fez com que a gente atraísse essa possível sensação de injustiça. Mas quando a gente vai ver a lei divina, não foi injustiça.
Muitas vezes hoje, a gente sendo lesado, a gente está devolvendo um dinheiro para alguém que nós lesamos no passado recente, a gente nem se recorda disso. Muitas vezes hoje, passando por algumas situações aparentemente injustas, a gente está se ajustando perante a lei divina. Então confie que Deus é perfeito e as suas leis com certeza são perfeitas também. Ao invés de se revoltar, abra a mente e o coração e agradeça. Seja grato. Não estou pedindo para ninguém fingir que não tem problema, mas sim para ser feliz apesar dos problemas, para caminhar apesar das dificuldades, para seguir adiante apesar dos momentos que a gente não entende. Tenha certeza que o Evangelho, além de nos consolar, abre os nossos olhos, meus amigos, para que a gente possa enxergar melhor Deus nas nossas vidas e, consequentemente, para a gente fazer melhores escolhas. Então vamos lá? Aproveita aí seu sábado, que a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a se libertar da sensação de ser vítima e a assumir a responsabilidade pelo seu destino, para você ser mais feliz. Vai lá, Livro dos Espíritos, perguntas 920, 21 e 22, falando sobre felicidade, dizendo que cabe a cada um de nós ser tão feliz quanto possa sê-lo na Terra. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, você tem feito a sua? Essa é a pergunta que a gente vai ficar se fazendo hoje, tá bom? Ai, gente, ontem na cidade de Salvador, nós também conhecemos o trabalho lindo do Lar Vida, que cuida de crianças com algum tipo de paralisia cerebral, com autismo, com diversidade de problemas. A dona Cristina, uma senhora hoje de 70 anos que começou essa obra, um trabalho maravilhoso. Olha quantas obras lindas existem ao redor do mundo de pessoas generosas que apoiam causas sociais, que às vezes a gente prefere fechar os olhos para não ver, porque essas pessoas corajosas, esses gigantes da alma, estão fazendo alguma coisa. Cada um de nós tem que fazer um pouquinho também. Vá visitar uma instituição na sua casa, na sua região, né, na sua cidade, que precisa de auxílio, vai lá para você conhecer, dedica um pouquinho do seu tempo, você vai ver o bem que vai te fazer. E se puder, ajude financeiramente também. A gente já falou sobre isso, a oração não paga conta de luz de instituição que cuida de criança, não. Então a gente precisa ajudar também. Já que, infelizmente, os nossos governos não cumprem com o seu papel, que a gente, pelo menos como cristãos, nós possamos cumprir com o nosso. Não é isso mesmo? Estamos felizes, estamos começando daqui a pouquinho, né, nosso Spiritual Coach, estou correndo para lá, né? Já já a gente vai estar trabalhando com ele. Amanhã, nosso Gestão de Riqueza aqui em Salvador, graças a Deus, sala lotada, muitos amigos queridos. Vocês sabem, esse é o trabalho que ajuda sim na manutenção do Instituto Namastê, graças a Deus ajudando bastante gente, ampliando o trabalho das instituições. Em breve vocês vão estar sabendo mais detalhes e você já sabe, corre lá, agora dia 1º, né, que agora terça-feira acaba lá aquela promoção de você fazer inscrição para os próximos cursos, que Salvador já não dá mais, né, mas para o Rio de Janeiro agora em maio, Florianópolis, Brasília e Belo Horizonte, você ainda se inscreve agora com valor atual e ganha de bônus o direito de levar uma outra pessoa, só até terça-feira, tá bom? Jesus te abençoe, luz e paz a cada um de vocês que recebe e multiplica a pílula do nosso amado Evangelho. Obrigado, meus amigos queridos, por tudo. Deus te abençoe, não desista jamais de você e de ser feliz e lembre-se, injustiças, por mais que aparentemente existam, elas não existem. Existe a justiça disfarçada, né, dentro das leis divinas, da maneira como a gente dá conta de percebê-la. Confie em Deus e você não vai se decepcionar. Deus te abençoe sempre. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.